A gente já comentou aqui sobre juros futuros, esse é um impacto muito importante. Junto a isso, pensando no mercado brasileiro, por exemplo, algo que a gente sempre comenta com os nossos clientes, que acaba impactando diretamente no portfólio deles, é o fluxo estrangeiro, que eu gosto de bater bastante nesse ponto. A nossa bolsa aqui brasileira, ela 60%, 70% do capital vem de fora. Então, nesse período que a gente acaba passando por muita tensão geopolítica, um período de incerteza, um período onde a gente tem controle de narrativas, principalmente para, eu não vou acusar de pump and dump, né? Mas para estimular e desestimular setores e subsetores de mercado. O que tu observa, por que tu observa e como isso pode ser útil na vida daqueles que estão preocupados com o próprio patrimônio ou aqueles que estão pensando em começar a investir, a dar esse próximo passo, a ter mais liberdade financeira e que precisam ter conhecimento para ver se realmente é o momento certo deles estarem dando esse passo ou se não é melhor aguardar um pouquinho, criar uma reserva um pouco maior para lá na frente entrar no momento mais seguro. Bom, eu diria que se a gente dividir esse tópico em dois, principalmente um modelo tópico brasileiro e tópico exterior. A gente já comentou aqui sobre juros futuros, esse é um impacto muito importante. Junto a isso, pensando no mercado brasileiro, por exemplo, algo que a gente sempre comenta com os nossos clientes, que acaba impactando diretamente no portfólio deles, é o fluxo estrangeiro, que eu gosto de bater bastante nesse ponto. A nossa bolsa aqui brasileira, ela 60%, 70% do capital vem de fora. Então é muito importante que o país esteja bem fiscal e de outras maneiras também, para que a gente consiga atrair investimentos externos, né? Isso faz com que o nosso dinheiro, aliás, o dinheiro de fora, seja injetado na economia, que é o que a gente vê hoje, né? Mas tem um ponto aí que eu até acho que é importante ressaltar, que nós somos um país emergente, que tem uma classificação de rating, que é uma classificação de risco sobre nação, inferior, especulativa, mas é muito importante, nesse momento de avaliação, a gente ponderar a relação cambial. Por quê? Porque a nossa moeda tem um valor menor se comparado ao estrangeiro, na grande maioria. E se a gente observar também uma questão de aonde a bolsa deveria estar, a como ela está agora, mesmo com a taxa de juros alta, porque às vezes aparenta não fechar muita matemática, mas eu não vou entrar muito nesse ponto agora, a gente também tem que ter a compreensão de que o aporte que a gente está vendo no começo desse ano, que fez a bolsa explodir, ao menos do que a gente acompanha, vem lá de fora. Exatamente. A gente teve mais de bilhões injetados aqui, só que se a gente observar gestoras e instituições financeiras como bancos norte-americanos, isso em relação ao patrimônio que eles têm sob custódia é muito pequeno, não tem diferença significativa, está dentro do controle de risco para eles para fazer uma alocação inicial em países emergentes que vão ter um resultado de duration maior, ou seja, a expectativa deles já é lá para frente, já é para um outro cenário, não é para a perspectiva que a gente vive no hoje, no agora, aqui dentro do Brasil, né? E outro detalhe, isso que tu comentou, aqui, mercado emergente de terceiro mundo, a taxa Selic, a taxa básica, ela tende a ser maior. Como, por exemplo, os Estados Unidos está em 4, a gente está em perto de 15. Então, é normal por conta da inflação, né? Que ela tá, justamente ela existe para combater. Então, isso também atrai os investidores, porque ele ganha a arbitragem, como, por exemplo, o carry trade, que a gente sempre fala, tu sempre traz do Japão, que é outro ponto que já linka a nossa economia também, né? Que é justamente essa arbitragem no carry trade, de pegar uma taxa lá, um juros mais baixo, pegar o dinheiro, trazer para cá, ganhar essa diferença, claro, tem que levar de volta. Esse é o ponto que eu queria chegar, que é quando eles trazem o dinheiro para cá, no Brasil, dos Estados Unidos, do Japão, qualquer país, alguma hora eles vão ter que levar de volta. E aí entra a questão do indicador do influxo estrangeiro, que é, por mais que agora a bolsa está subindo, e deveria estar mais acima, enquanto tu comentou, alguma hora eles vão realizar o lucro, como os gestores hoje estão fazendo. Porque o que acontece? Os gestores, eles compraram a posição 10, 15, 20 reais de ações. Agora, tá 30, 40, 50, 60, eles estão realizando lucro. Isso a gente vê pelos dados. E quem está comprando deles? Investidor estrangeiro. Porque para eles, não é quase nada. Ainda mais pelo câmbio, né? 12, 13, 14 trilhões.
Cara, injetar 2 bilhões por dia não é nada pra eles. A gente pode observar as instituições financeiras estrangeiras entrando forte no Brasil, enquanto as brasileiras estão saindo. Ou seja, elas estão dando liquidez para o estrangeiro entrar, né? E às vezes a gente não compreende por quê, mas algo que é muito utilizado, que é chamado de Buffett Indicator, né? Ele tem a capacidade de mostrar se uma bolsa está subvalorizada ou sobrevalorizada. Para quem não sabe o que há um preço descontado, eu estou pagando barato por isso, ou estou pagando caro. A gente consegue observar o quê? Que o Brasil sempre foi subvalorizado, que mesmo com esse capital continua sendo subvalorizado, mas ao mesmo tempo a gente tem que observar por que isso permanece subvalorizado. E aí que eu acho que os indicadores internos econômicos são tão importantes. A gente poderia estar agora falando sobre os indicadores de guerra e como isso impactam outros indicadores em relação à volatilidade e como tu consegue observar o duration, né? A expectativa de ter um retorno sobre a guerra ou não. Mas no ponto agora, presente aqui dentro do Brasil, a gente consegue olhar, por exemplo, o valor agregado monetário, o BRM2, a gente já falou isso em outros vídeos. Acessem o TradingView, uma plataforma gratuita, e no ticker escrevam BRM2. Podem usar o BRM1 também, mas se a gente observar o BRM2, a gente vai ver a quantidade de impressão de dinheiro que foi realizada nos últimos anos, no curto prazo. E em relação ao tempo que há a impressão de dinheiro destinado a isso, para o quanto foi nos últimos anos, e a gente começa a compreender por que a inflação está alta, por que o nosso custo de vida está cada vez maior, por que nós temos uma taxa de juros crescente, e obviamente que quando a gente tem uma expectativa de duração maior na guerra e acaba afetando diversos setores de importação e exportação, o que afeta diretamente o nosso PIB, a gente também começa a ver que, mesmo com essa expectativa de diminuir a taxa de juros, ela não parte da vontade, ela parte de uma eficiência, porque ela existe como um mecanismo de controle à inflação, para tentar trazer uma vida mais digna e justa para nós, a partir da nossa moeda, da nossa rotina e do que o Brasil se propôs a entregar para o brasileiro, né? Seja em questão de alimentação, seja em questão de logística, transporte, infraestrutura, mas ela existe por isso. É interessante como isso comentou, porque, na minha opinião, esse indicador, ele mostra, eu gosto geralmente de ver ele conforme os períodos eleitorais, né, para cada presidente. Não ia entrar nisso, sincero, mas... Mas é bom pra gente ver como é que realmente funcionam os ciclos, né? Porque hoje nós temos o nosso real, que lançado no plano real no 94, se não me falha a memória, já perdeu 80 e poucos %. Por mais que o salário aumente nominalmente, na parte real, isso eu trouxe no outro vídeo também, o nosso salário está abaixo do dólar. Comparação, né? Comparando o salário mínimo em dólar e em real, ele está mais baixo que 2010, se não me engano. Exato, que mesmo que a gente tenha saído de 300, 500, 900, 1000, acima de 1000, ele continua abaixando o valor lá fora. Exato. Muitas vezes as pessoas não compreendem isso, né? E aí eu queria linkar justamente com outro indicador que a gente utiliza bastante, o mercado gosta também, que ele é mais global. E é muito relevante para a gente pensar no câmbio, que é o DXY. Muito interessante. Que é comumente usado como o indicador do dólar, da força do dólar. Que ele é basicamente a paridade, a força em relação a outras 6 principais moedas do dólar. Então, dólar frente a várias outras moedas maiores do mundo. Então, esse indicador nos diz o quão forte ou fraco o dólar está. Isso a gente consegue ver também no Profit, na plataforma, como está o dólar frente a várias outras moedas nos tantos períodos que a gente quiser analisar. Dias, meses, anos. E a gente consegue ver, pelo DXY, uma correlação. É muito interessante de ver. E além disso, o que tu acha que poderia ser viável para que as pessoas começassem a perder essa interpretação de que escutar um jornal vai conseguir tirar as tuas dúvidas sobre fatos econômicos? Porque existem plataformas gratuitas, esses indicadores não levam controle de narrativa, esses indicadores não levam o ego sobre a política. Conflito de interesse. Eu ia chegar em tantos vieses psicológicos para deixar até todo mundo meio tonto para compreender que
a matemática não se importa com o pensamento de alguém que acha que alguma coisa é certa ou errada. Ela se importa com a eficiência. Sim. Ela vai, na realidade, ela nem se importa, ela vai mostrar apenas a eficiência ou não. Nós que devemos interpretar como sendo eficiente ou não a partir das métricas que ela expõe, né? O estudo desses indicadores e vários outros, eles nos mostram possíveis padrões de mercado, porque eles tendem a seguir ciclos. Assim como a gente tem crashes, tem quedas e circuit breakers, se a gente estudar eles um pouquinho mais e entender certos padrões, a gente consegue entender que eles tendem a se repetir aqueles momentos no futuro. Isso nos acende uma luzinha, ter um alerta. Opa, se o VIX, por exemplo, que é outro indicador de volatilidade, né, aquele mede o medo do mundo em relação a tudo que está acontecendo, está muito alto, cara, se o VIX está muito alto, o pessoal está com muito medo. Quem tem um portfólio maior de ações está disposto a pagar um prêmio maior para ter um hedge, proteção. Para quem opera opções, é uma maravilha, porque tu está vendendo e está ganhando mais. Se o VIX está muito baixo, o pessoal está com pouco perigo, pouco medo, e não vai estar pagando bem para as opções. E para quem está pagando hedge, comprando, de fato, está valendo a pena. Eu achei muito interessante a questão das opções, porque muita gente não sabe nem o que são, muito menos como tirar vantagens, né? E opções, também a gente vê numa pegada de ativo que é derivativo de outro, eles também são importantes para que a gente consiga levar adiante essa maneira de observar o que pode vir a acontecer no mercado, porque as opções trazem prazos diferentes, com prêmios diferentes em relação justamente à volatilidade, ou seja, ao risco daquele momento. E também é importante trazer a questão do VIX, porque o VIX também se difere em presente e futuro. Nós temos o VIX atual e os VIX futuros. Então a gente começa a ver se o apetite a risco está maior agora e em relação ao futuro, como é que é essa diferença. Isso também pode ser um encaixe para as opções. E até dentro das opções, muitas pessoas acabam não compreendendo que os posicionamentos de ações também partem das opções. Exatamente. O mercado se movimenta conforme a expectativa, né? E quando mais tem ordens, por exemplo, lançadas nas opções, o mercado tende a ir para aquele preço, porque quem está movimentando o mercado é o montante de dinheiro. E quem tem mais montante movimenta. E as opções, elas tendem a ter esse viés, né? E é interessante também trazer essa questão de volatilidade, porque existem índices, medidores de volatilidade para absolutamente tudo. A gente pode usar a Investing, por exemplo, e utilizar o CBOE, e após a área ou setor, subsetor de interesse, que ele vai trazer a volatilidade. A gente consegue, por exemplo, ver agora como está a volatilidade do petróleo, do ouro, sem estar propriamente utilizando o Brent, o WTI, o Gold e derivados, né? Através do CBOE, que mede especificamente a volatilidade daquele setor. E quando a gente também traz isso dentro de derivativos, a gente também tem isso dentro de setores e dentro de commodities. Como, por exemplo, todos estão olhando o Brent, o WTI, que são as maiores referências das commodities de petróleo, mas poucos vão começar a olhar, por exemplo, o querosene, QAV, que é um indicador que a gente está olhando especificamente para um derivativo do petróleo. A gente também pode utilizar uma forma de busca através do heating oil, né, que é o óleo quente, que é outra forma do que vai vir através do diesel combustível. Muito importante para a Europa, né? Exatamente. Então existem diversas maneiras de a gente utilizar derivativos de produtos para começar a analisar como é que o mercado tem a sua expectativa em relação ao futuro, e isso vai gerar o posicionamento principalmente dos grandes. Porque quando geralmente o investidor de varejo, que é o investidor comum, vai tomar alguma ação, geralmente já é tarde demais. Isso que eu ia comentar é que tu falou da Bolsa de Chicago, do CBOE, que é muito utilizado. Tem uma ferramenta que a gente utiliza bastante com nossos clientes, que é justamente o FedWatch. Eu lembro sempre que me falavam que a única taxa de juros do mundo que importa é dos Estados Unidos. E a do Japão. Tem do Japão também, principalmente. E aí a gente consegue utilizar o próprio FedWatch, que é do CME Group, a gente consegue acessar pelo site, para ver qual é a expectativa do Fed
baixar ou fazer manutenção da taxa de juros norte-americana, que é as principais, se não a principal hoje em dia do mundo, né? Se acontece uma coisa, o mundo vai fazer certas coisas. Isso é uma coisa interessante a gente entender, né? Exato. É como a gente ver através de migalhas até chegar num pedaço maior, né? Existem migalhas que a gente consegue interpretar antes de ter uma acusação dentro da CME Group, por exemplo, em análise de corte de juros futuros do Fed, que é aquele momento que tu começa a olhar os pontos de volatilidade que vão gerar uma expectativa de corte de juros ou não. Mas isso que tu trouxe é interessante também, por quê? Porque é gratuito, Tudo aberto. é disponível para todos que têm interesse. E é aquela situação básica, vamos dizer assim, um arroz com feijão que, mesmo que não seja no momento certo, funciona. Se os juros caem, Uhum. o que costuma acontecer com as bolsas? Uma injeção. Subir. Então a gente começa a ver as expectativas futuras de corte de juro para ter uma tomada de decisão quanto ao montante que a gente vai alocar nestes momentos. Por isso que observar a taxa de juros lá na frente é tão importante também. E eu ia comentar não vou dizer que é um indicador, mas um local que eu gosto de analisar também, principalmente por esse período de guerra e incerteza que a gente tem. Os investidores, quando eles veem uma volatilidade muito grande ou um medo generalizado, eles muitas vezes trocam ativos que eles estão acostumados e buscam outros que nos dão segurança, ou nos dão a impressão de segurança, que a gente sempre fala, né? Porque segurança a gente não tem. É a impressão, né? A falsa impressão. Como, por exemplo, o ouro e outros metais preciosos. E o ouro a gente consegue ver, por exemplo, eu gosto de ver no site que é gold.org, e a gente tem vários estudos lá, que é como que está a demanda, quem realmente está comprando e quem está vendendo. Ah, demanda por setor de joias, investimentos, ETFs, bancos centrais comprando ouro. Então não é simplesmente invenção de alguém, a gente tem dados para ver que realmente alguma coisa está acontecendo e tem todo um contexto. O interessante que tu trouxe sobre o ouro, que as pessoas têm esse ponto, principalmente buscando dados históricos sobre momento de guerra, compra ouro, se preserva. É literalmente aquele arroz com feijão que a gente escuta Exato. todo mundo que não virou uma página sobre investimentos vendendo corrida. Só que a gente esquece que a gente hoje tem um sistema, vamos dizer, complexo, com muita dualidade, muita segmentação, e que existem estratégias que são cada vez maiores e cada vez para menos pessoas que detêm mais controle. A gente observa que às vezes, mesmo em períodos de crise, a gente vai ver o valor da onça do ouro sendo estrangulado, sendo empurrada para baixo, seja através de futuros ou até de uma agressão de short, que são os vendedores. Por quê? Porque eles querem fazer com que alguém se desfaça das suas reservas para que tu possa comprar mais e possuir uma reserva de ouro maior. Como a Turquia fez, né? Como a Turquia teve que se desfazer há pouco tempo atrás de algumas toneladas, né, de ouro da sua reserva, a um preço que, se comparado a alguns meses atrás, ela já está num absurdo prejuízo. Só que ao mesmo tempo, é justamente aquela questão de tu conseguir ver preditivamente, ou seja, ali na frente, se tu vai conseguir suportar os processos que uma guerra desenvolve. E aí que vem a questão de volatilidade de setores e subsetores que a gente estava trazendo até agora. O que, em total regressão, encaixa muito bem com o que tu trouxe no começo. O mercado funciona em ciclos. Quem consegue começar a ver as engrenagens superiores do mercado vai compreender por que está pagando mais a gasolina, por que o valor do saco do arroz está mais caro, por que não está conseguindo manter seus lanches do final de semana como era há um ano atrás e como vai ser cada vez pior. Tem também um investidor muito famoso, Larry Williams, gosta muito dessa parte de ciclos. Nós temos também o ciclo de Banner, que tu gosta de trazer sempre, né? Então esse aí é um matador, digamos assim. Algo fácil e prático. Fácil e prático. E é curioso como o ciclo se repete. Exato. Então, até para a gente não estender muito, eu acredito que a gente vai deixar todos os links sobre onde procurar as informações de forma gratuitas e também algumas passagens sobre como acompanhar de maneira preditiva, ou seja, lá na frente, o que vai acontecer. Porque isso
é importante para a proteção do hoje. Isso mostra que às vezes a gente não investir, se resguardar, aumentar as nossas reservas é mais importante. Principalmente se lá na frente o nosso custo de vida vai ser maior. Se a nossa rotina vai ser mais pesada e custosa para nós. E obviamente que se o momento não favorece a gente estar investindo agora, existe sempre uma alternativa do que fazer, não só de proteção, mas também de alavancagem. A gente tem que lembrar que no mercado se ganha tanto para cima como para baixo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, pessoal, de indicadores e como se proteger. Curta, comenta, compartilha, deixa aqui embaixo o conteúdo que você quer saber no próximo vídeo. Esperamos não ter sido muito técnicos, mas qualquer dúvida, estamos à disposição. Até mais!